Eu saúdo os irmãos com a santa paz de Deus e eu gostaria de estar falando hoje com os irmãos a respeito da promessa do Espírito Santo, né? Alguns vão falar sobre promessa do Espírito Santo, outros vão falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? O que seria promessa do Espírito Santo, né? E a gente vai ver sobre a promessa do Espírito Santo, irmãos, nessa passagem aqui, ó. Quando a gente abre lá no livro de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Ó. Todavia, eu, Jesus, vos asseguro que é para vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, né? Então, essa é a promessa do Espírito Santo, né? Jesus estava dizendo, ó, eu vou para o Pai, mas eu prometo para vocês que eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou enviar para vocês o advogado, eu vou enviar para vocês o Consolador. E quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a promessa do Espírito Santo, irmãos. O único jeito de alguém estar convencido do pecado, da justiça e do juízo é ele tendo recebido a promessa do Espírito Santo, né? E ninguém, irmãos, pode se converter através de si mesmo. Ninguém se converte através da sua própria força, através da sua própria capacidade. Não. A gente só se converte, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus moveu o nosso coração, né, para a vontade de Deus. Então, todos aqueles que se converteram, todos aqueles que estão convencidos da justiça, do pecado e do juízo, receberam a promessa do Espírito Santo, né? E algumas pessoas, né, porque há um problema dentro da igreja, irmãos, das pessoas estarem atribuindo a promessa do Espírito Santo ao falar em línguas, né? A promessa do Espírito Santo a uma segunda experiência, né? Não, você precisa buscar uma segunda experiência. Quem tem essa segunda experiência, muitas vezes é visto como um crente mais fervoroso, como um crente mais valoroso, né? Você vai levantar um ancião lá na igreja, você tem a promessa do Espírito Santo? Ah, não tenho, eu não falo em língua. Não, então você não pode, porque, sabe, para um cargo muito importante, você precisa ter a promessa do Espírito Santo, né? Precisa ser batizado com o Espírito Santo. E isso é um erro, irmãos, isso é um erro. A gente não deve ficar buscando uma segunda experiência, né? Um segundo batismo, não tem segunda experiência. A promessa do Espírito Santo é essa que Jesus Cristo deixou registrado aqui em João 16. Olha, eu vou para o Pai, mas eu prometo para vocês que é bom que eu vá, porque eu vou enviar para vocês o advogado, eu vou enviar para vocês o Consolador, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, essa é a promessa do Espírito Santo, né? Quando a gente, por exemplo, vai aqui em Atos 2, né, onde as pessoas estão atribuindo Atos 2 a uma segunda experiência, né, ao batismo do Espírito Santo, o que nós temos aqui, quando a gente vai ler lá, por exemplo, Atos 2:3, ó, então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha descido ainda. Nessa passagem aqui nós temos o que? A descida do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo desceu ali e foi evidenciado naquelas pessoas falando em línguas, né? Foi evidenciado dessa maneira, ó, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem, né? Então aquilo ali era para quê? Aquilo ali era um sinal, irmão, de que o Espírito Santo havia descido, né? Aquilo ali era para evidenciar, né, o Evangelho, a obra, a igreja ali. Jesus Cristo falou: vocês não façam nada
Vocês não saiam de Jerusalém, vocês não façam nada até que eu vos envie o Consolador. Não façam nada. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, nada vai funcionar, nada vai dar certo. Precisa da capacitação do Espírito Santo. E quando a gente tem essa passagem aqui de Atos 2, nós temos o relato do Espírito Santo descendo, né? Mas essa não é uma segunda experiência. Eles não estavam convertidos antes e agora receberam a segunda experiência. Não. Agora sim que vai começar o ministério deles. Agora sim que vai vir a convicção deles. Agora sim eles estão prontos para fazerem missões, estão prontos para evangelizar, estão prontos para morrer pelo evangelho. Só agora que eles estão prontos. Agora que desceu o Espírito Santo. E agora que com o Espírito Santo eles estão capacitados, né, irmãos? E tanto é que o que vai acontecer nessa passagem aqui, né? Eu não vou ler a passagem toda, né? Mas você vai ver que Pedro eles acharam que as pessoas ali estavam embriagadas, né? Aí eles perceberam aí Pedro vai se levantar, Pedro vai fazer uma pregação. Depois que Pedro faz a pregação, né? Ele vai dizer assim, ó: e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Depois da pregação de Pedro, né, mediante aquilo que estava acontecendo, que estava sendo evidenciado ali, né, aquelas pessoas que estavam ali, mas o que a gente vai fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Aí o que vai acontecer? Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas receberam o dom do Espírito Santo, foram batizadas com o Espírito Santo. Esses 3.000 aqui, por exemplo, eles foram batizados com o Espírito Santo, mas eles não falaram em línguas, mas foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram convencidos da justiça, do pecado e do juízo. Né, irmãos? Quando, por exemplo, a gente vai aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 13, pois todos fomos batizados por um só Espírito. Todos os crentes, todos os salvos, todos os cristãos, irmãos, foram batizados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém se converteu através de si mesmo. Ninguém se converteu pela capacidade do pregador em pregar. Ninguém se converteu pela sua própria capacidade em aprender. Não, eu sou muito inteligente, então eu consegui aprender o Evangelho. Não tem capacidade de ensinar, não tem capacidade de aprender. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, todos fomos batizados por um só Espírito. Então não há uma segunda experiência, não devemos ficar buscando uma segunda experiência, não, precisa buscar o batismo no Espírito Santo, precisa buscar, né? E as pessoas estão lá fazendo busca de dom, não fazer busca de dom, receba o dom aí, e o irmão joga o dom lá de cima. Irmão, se você quer que as pessoas recebam, se você quer que as pessoas se convertam, se você quer que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, pregue o Evangelho, irmãos. Pregue a palavra de Deus. Não adianta ficar jogando dom. Segura o dom aí, e um pega o dom aqui, e o outro joga o dom lá. Não, irmãos. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai mover os corações. Né? Então a gente não é certo ficar buscando uma segunda experiência. Não tem segunda experiência, irmãos. Não tem um segundo mover, né? Isso, quem inventou isso, irmãos, foram os pentecostais, né? Os pentecostais que inventaram esse negócio de segunda experiência, né? Não, o segundo batismo não tem segunda experiência, não tem segundo batismo. Todos fomos batizados, Está escrito aqui, todos fomos batizados por um só Espírito.
E aí quando a gente, por exemplo, vai aqui embaixo, aqui, ó, ele vai dizer, ó, assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de ministração e os que falam diversas línguas. Então, cada um vai ter um dom diferente. A gente é um corpo, e assim como um corpo possui membros diferentes, na igreja é a mesma coisa. Não é todo mundo, né, que vai ter o dom de ensinar, não é todo mundo, né, que vai falar em língua, não é todo mundo que vai fazer milagre. Não, muitos desses dons aqui é muito difícil a gente ver nos dias de hoje, né? Da maneira como se via na época dos apóstolos, como se via na igreja de Atos, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, né? E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O apóstolo Paulo está querendo dizer, ó, quem faz tudo isso é o mesmo Espírito, sabe, o Espírito Santo, e ele vai agir diferente nas pessoas, porque nós não somos iguais. Então não dá para você olhar para uma pessoa e você falar, não, você precisa buscar o Espírito Santo, irmão, você se converteu, mas está faltando uma segunda experiência, está faltando você falar em língua, está faltando... Não, irmãos, se está faltando o Espírito Santo, quer dizer que ele nem se converteu. Porque se ele se converteu, irmãos, o Espírito Santo está movendo ele para a direção de Deus, né? Jesus Cristo até dá o exemplo que o reino de Deus é como uma pequena semente, né? O que é uma pequena semente? Uma pequena semente, ela pode parecer algo até desprezível, mas numa semente tem um grande potencial. Uma semente você planta, pode virar uma grande árvore, né, irmãos? Assim é o reino de Deus, assim são aqueles que são batizados com o Espírito Santo, né? Que Deus derrama o seu Espírito, que são movidos pelo Espírito. A princípio pode não estar fazendo diferença nenhuma, mas aquilo vai crescer dentro daquela pessoa, aquilo vai frutificar, né? E aquilo vai tomar conta daquela pessoa. Ela não vai mais conseguir olhar o mundo do jeito que ela olhava antes, ela não vai mais conseguir viver no mundo do jeito que vivia antes. Ela vai desenvolver, né? E é isso que o Espírito Santo faz. Cada um vai estar manifestando um dom. Quando nós olhamos para os crentes e eles não estão manifestando dom nenhum, né? Eles não estão interessados em nada, eles não têm ânimo para nada, eles levam as coisas de Deus de qualquer jeito. Não é que falta uma segunda experiência para ele, não, falta ele se converter. Ele não se converteu, ele precisa se arrepender, né? E precisa ser pregado o evangelho para ele precisa se converter, ele não se converteu. E muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, ele se converteu, mas é que falta a segunda experiência, né? Falta um batismo, por isso que não está manifestando os dons. Não, irmãos, se a gente se converteu, irmãos, a obra de Deus vai frutificar dentro de nós, sabe? E os dons vão aparecer, ainda que a gente seja tímido, ainda que a gente seja acanhado, né, irmãos? A verdade de Deus vai fazer com que a gente vença a timidez, vai fazer com que a gente vença o acanhamento. Então, é só uma questão de tempo até o salvo manifestar esses dons, né? Porque é isso que a palavra de Deus faz, ela nos transforma, irmãos. Não há como você ser alcançado pela verdade e você continuar do mesmo jeito que está. Porque o que nós vemos hoje muitas vezes dentro da igreja? Você vê lá as pessoas falando em língua, com a vida toda torta, né? Com a vida que desonra a Deus, né? Desonra a Deus o dia inteiro, a semana inteira, e de repente vai lá falar em língua lá. Então se tornou apenas uma coisa para as pessoas exaltarem a si mesmos, né? O apóstolo Paulo até ensinou, ó, se for para falar em língua na igreja, que haja intérprete. Se não tiver intérprete, não é para falar. Porque na igreja, tudo aquilo que você fala dentro da igreja tem que servir para edificação de todos. Por que só um ora? Porque a gente precisa ouvir o que a pessoa está falando,
Não dá para falar todo mundo junto, ninguém entende nada e depois a gente fala amém, não. Apenas uma hora, né? Um vai pregar a palavra, apenas um prega a palavra, os outros ouçam, os outros julguem, né? Um vai falar em línguas, o outro interpreta, que a gente precisa entender o que está se falando. Não adianta ficar falando em língua e ninguém entender dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo vai dar instrução muito clara sobre isso, né? De inclusive se usar os dons de maneira errada, de maneira incorreta, né, irmãos? E os dons, muitas vezes, o dom de línguas dentro da igreja tem sido usado de maneira incorreta, para exaltar a si mesmo, para dizer que um é melhor que o outro, né? E aqueles que não possuem esse dom, aí são oprimidos, são vistos como pessoas que não são capacitadas, por exemplo, para alcançarem um cargo de ancião, esse tipo de coisa, né, irmãos? E a gente vê que a palavra de Deus, ela não fala nada sobre isso. Muitas vezes tem uma pessoa convencida do pecado, da justiça e do juízo e não fala em língua. E o outro, que não está convencido do pecado, da justiça e do juízo, está falando em língua. Qual que é o espiritual? É o que fala em língua. Esse é o ponto que a gente chegou na igreja. Tá, irmãos? Então, não busque uma segunda experiência, né? Se você quer produzir dons na presença de Deus, sabe? Busque a verdade da palavra de Deus. Leia a Bíblia, se aprofunde, comece a estudar a Bíblia, né, irmãos? Porque certamente se a gente foi um eleito, isso vai crescer dentro de nós, isso vai frutificar e é certo que os dons vão se manifestar, né? Tá bom, irmãos? Então esse é o estudo de hoje. Deus abençoe e fiquem com Deus.